Sport negocia, busca informações sobre atacante uruguaio. Na próxima temporada, no vídeo de hoje, quero trazer os detalhes sobre qual é esse jogador, as suas principais características de jogo, após uma boa Série A, vestindo a camisa do Atlético Goianiense e outros interessados também, tanto na primeira divisão quanto também na Série B para a próxima temporada. Uma outra sugestão que eu faria para o Sport, neste retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, a necessidade de ter jogadores importantes, decisivos dentro do seu plantel. Um jogador que está em reta final de contrato e não segue no Botafogo para o ano que vem é o Eduardo, excelente meio-campista. Qual é o seu salário? Outros clubes interessados também no futebol brasileiro, para mim seria assim um baita reforço neste retorno à primeira divisão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Futebol Team. Confira os nossos outros vídeos também, vou deixar para vocês na tela final e faça a sua aposta com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, com todos os jogos no campeonato inglês, espanhol, francês, alemão e muito mais, pegando fogo também nesta reta final de ano. O link da Betfair logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do Sport em contar com um ponta esquerda uruguaio, Alejo Cruz, para a temporada de 2025, atleta que tem apenas 24 anos de idade. Esta informação confirmada pelo jornalista Henrique Alcaraz, pessoal da Feras do Esporte aqui de Goiânia. Um abraço para a rapaziada, inclusive, que garantiram o seguinte: o Vasco, o Vitória, o Sport na Série A e também o Atlético Paranaense, que jogará a Série B do ano que vem, demonstraram interesse em contar com o atacante Alejo Cruz para a próxima temporada. O contrato dele no Atlético, que ia somente até dezembro desse ano, mas acabou sendo prorrogado por mais 3 temporadas. Então o vínculo do Alejo com o Atlético vai até dezembro de 2027. O Atlético foi esperto nessa história também, viu o jogador se destacando, jogando com frequência na primeira divisão e se antecipou essa renovação há mais ou menos 2, 3 meses atrás, assinando um vínculo ainda mais longo. No meu entendimento, seria um bom reforço para o Sport na composição do elenco. Tá? Não é um jogador para chegar, ser decisivo, aquele camisa 10, aliás, aquele camisa 7, aquele camisa 11 de peso, de chamar a responsabilidade, ainda não é. O cenário do Alejo Cruz, revelado nas categorias de base do Peñarol, se destacou também pelo Danúbio no ano passado e chamou a atenção do Atlético Goianiense nessa atual temporada. Sobre os números dele na Série A, aqui está o mapa de movimentação, principalmente preenchido pelo lado esquerdo do campo. Você pode observar que tem muitas manchas também no setor defensivo. É que o Alejo Cruz também faz uma função de um lateral esquerdo. Ele pode jogar em 4 posições pelo menos. Um lateral esquerdo, um meia esquerda, um ponto esquerda ou até mesmo na ponta direita. Acho que a principal característica de jogo do Alejo é a capacidade de enfiada de bola. O jogador que tem uma visão de jogo muito apurada por ser um atleta pelas beiradas do campo. Ele poderia muito bem jogar pelo meio de campo. Tá? Tem um índice de passes decisivos, tanto no futebol brasileiro, quanto também atuava lá no Uruguai, muito alto, né? Até mesmo uma característica de um camisa 10. Ele que é canhoto, joga ali principalmente pelo lado esquerdo, também tem um índice de minutagem muito grande. E é um jogador que, apesar da campanha ruim do Atlético, ganhou a torcida. Né? O torcedor do Atlético tem um carinho muito grande com o Alejo Cruz, porque é um jogador que não desiste das jogadas, tenta o tempo inteiro, briga, luta, aquela característica bem típica do jogador uruguaio. A gente observa isso, por exemplo, também no Fabrício Domingues, no meio de campo do Sport. Sobre a temporada dele, apesar da campanha fraca do Atlético, ele disputou 36 jogos, dos 38 que o Dragão fez na Série A, né? Esse é um número exorbitante. Ele foi titular em 22 das 36 aparições. Durante toda a temporada também foi um nome titular no Campeonato Goiano e também na Copa do Brasil. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do Alejo Cruz, estes outros clubes interessados. Neste momento, o Atlético Goianiense só liberaria o jogador mediante uma compensação financeira, tá? Seja pelo empréstimo curto com a compensação ou até mesmo a sua compra em definitivo, já que ele tem contrato longo. O Atlético não é um clube endividado, né? O Atlético, apesar do rebaixamento, vai brigar forte, não tem dívidas, por exemplo, para a Série B do ano que vem. Pode deixar a sua opinião. Na minha, no máximo, seria um jogador bom, boa contratação, boa aposta na composição do elenco. Para titular, o Sport precisa sim de um nome mais experiente para a primeira divisão do ano que vem, beleza?
Para você fazer a sua aposta é com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 1 via Pix. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, com todas as cotações, por exemplo, dos jogos deste final de semana, com a bola rolando nos dias 21, 22 e 26 de dezembro. Apesar do Natal, os jogos lá na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, por exemplo, não param. Você pode fazer o seu pitaco. Vitória, por exemplo, do Chelsea contra o Everton está pagando 1,60 a cada real apostado. A mesma cotação para uma vitória do Arsenal contra o Crystal Palace. O empate de Aston Villa e Manchester City pagando 3,75. Vitória do Manchester United contra o Bournemouth na cotação de 1,75. Por exemplo, nesse bilhete que eu acabei montando aqui para vocês agora, uma cotação total varia de 16,80. Se você apostar, por exemplo, R$5 nesse bilhete e ele acontecer, pode voltar para você até R$84. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade para você se divertir, colocar ainda mais emoção nos jogos que você acompanha, seja no futebol brasileiro ou internacional, com a Betfair. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Uma casa 100% regularizada em território brasileiro para você jogar ainda com mais credibilidade. Para completar o nosso vídeo de hoje, falando sobre opções mais caras, enfim, se é para ser um nome para resolver no ano que vem, bora falar sobre um jogador que, no meu entendimento, tem sim capacidade técnica e experiência para isso, que é o Eduardo, meio-campista do Botafogo, 35 anos de idade, está de saída do clube para a próxima temporada. Ele que disputou 35 jogos nesse ano, com 8 gols marcados e 4 assistências. Segundo informações do Globo Esporte, com essa saída, o jogador tem um encaminhamento com o Cruzeiro para o ano que vem, mas ainda não há um contrato assinado. O Eduardo, que tem esse vínculo se encerrando em dezembro, um salário mais ou menos na casa de R$400 mil mensais lá no Botafogo. Ele que voltou ao futebol brasileiro após muito destaque, tanto em Portugal pelo Porto, no Nice também da França e no Al Hilal, no futebol da Arábia Saudita. Aqui no Brasil ele se destacou principalmente no ano passado. Esse ano, você vê como o futebol ele acaba sendo ingrato, né, às vezes, com alguns jogadores. Nessa temporada que o Botafogo foi campeão, o Eduardo não foi peça-chave na Série A. Somente 17 jogos, 2 gols marcados, foi titular em 8 das 17 partidas. No ano passado, onde o Botafogo ficou marcado pela perda do título, né, o Eduardo foi titular em 32 dos 34 jogos, marcando 6 gols e dando 6 assistências. Então, assim, era para ser um nome emblemático, né, do Botafogo, por exemplo, a conquista do Brasileirão. Acabou que não foi, claro, foi campeão nessa temporada, campeão também da Libertadores, mas no ano desta temporada ele acabou não tendo o mesmo protagonismo, por exemplo, dos últimos anos. Desde o seu retorno ao Botafogo, né, ao Brasil, melhor dizendo, ele foi bem no Botafogo. Em 2022, por exemplo, ele chegou ali na metade do ano, Botafogo meio mal na tabela, ainda assim conseguiu, por exemplo, uma campanha de destaque passando sem susto, né, com a vaga na Sul-Americana. Foram 14 partidas naquele ano, com 3 gols marcados na primeira divisão. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Eduardo. Opção, como eu falei, mais caro, um jogador experiente, 1,84 m de altura, ele que é destro, as principais características de jogo, um jogador que tem uma visão de jogo muito boa, muito apurada, aquele camisa 10, que também pode jogar um pouquinho mais recuado, né, como um camisa 8, não seria nenhum empecilho. Além dessa característica de finalização, de boa visão de jogo, é um atleta que não tem, por exemplo, um histórico de lesões. Aqui no Brasil ele é revelado nas categorias de base do Desportivo Brasil e do Ituano, onde começa no profissional, ainda em 2009, passa no Fluminense, também no Barueri, naquela época que o Grêmio Barueri jogava a Série A, né, no Campeonato Brasileiro, outros tempos, e vai ainda muito cedo para a Europa. Ele jogou bem na Europa, tá? Tanto pelo Estoril quanto pelo Porto, e no Nice lá da França, ele foi muito bem em 2014, marcando 10 gols em 30 jogos, mas acabou optando por seguir uma carreira na Ásia, né, onde eu também não julgo, claro, o cara ganhava ali milhões por mês no Al Hilal, onde conseguiu ser um excelente destaque. Então tá aí a carreira do Carlos Eduardo, muito bom jogador, para mim seria uma solução no meio de campo do esporte no ano que vem, tá bom? Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e faça sua aposta também com a Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!